Carta aos Hebreus, capítulo 10. O assunto da pregação hoje, da palavra será, a gente vai ler no capítulo 10 apenas os versículos 37, 38, 39. Hebreus, capítulo 10, versículos 37, 38 e 39. Então vamos ler. O assunto para essa pregação é viver pela fé, irmãos. Viver de verdade, viver plenamente. E nós vamos iniciar essa leitura. Eu vou iniciar com uma pergunta para todos nós, inclusive para mim e para todos que estão neste culto. Você realmente crê que Deus é poderoso, soberano e que Ele está em sua vida? Deus é um ser vivo ou é apenas um personagem da Bíblia? Deus é um Deus de verdade, que Ele existe na sua vida, ou é só algo que você tem medo de tratar com Ele no futuro? Sobre isso que nós vamos tratar hoje. Então vamos fazer a leitura, versículo 37, 38 e 39. Porque ainda há um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. O apóstolo, quando está mandando esta carta, quando nós estudamos a carta de Hebreus, a carta de Hebreus é uma exortação inteira para que permaneçam na fé e não voltem para o judaísmo. O próprio título e o nome da carta fala aos Hebreus. O que significa isso? Aos judeus. Então, o autor da carta está falando com os judeus. E o que ele fala com os judeus? Os judeus eram aqueles que estavam na lei, criam piamente na lei, só que eles estavam querendo voltar da lei. Eles estavam com medo de algo que poderia acontecer, e se nós tivermos dúvida, e se realmente não for tudo isso que estão dizendo, então eles estavam querendo voltar para um ambiente seguro. Por quê? A lei já estava estabelecida há milhares de anos. Há 1000 anos, há 1000 e poucos anos. Já estava. E isso gera dúvida. Por quê? Por conta das adversidades da vida. Tá? As pessoas, muitas das vezes, quando vem o choque da vida, quando vem as adversidades, é neste momento onde a sua fé é colocada à prova. Porque aquele que realmente creu e tem certeza que Deus está conosco, está na nossa vida, você crê que Deus é um ser vivente, a sua alma não retrocede. Porque se você creu de verdade, então você entendeu que Deus é um tesouro e ninguém larga tesouro. Não existe nenhum lugar do mundo que as pessoas largam tesouro. Então, aqui trata-se de um chamado para a fé persistente. Persista na fé, irmão. Persista, não desanime. Porque nós não estamos nesta fé, nós não estamos nessa graça por nada desta vida. Esse mundo não vai ficar melhor para você porque você creu, ao contrário, vai ficar ainda mais difícil, porque até a pouca ajuda que você tinha, algumas delas vão embora. Mas tudo isso vale a pena quando você crê que o Todo-Poderoso entrou na sua vida e agora o teu próprio Pai e vai cuidar de você. Então aqui o apóstolo está falando, a gente suspeita que pode ter sido o apóstolo Paulo quem tenha escrito esta carta, mas ele está querendo dizer mais ou menos assim, retroceder, ou seja, voltar atrás na fé, ou desertar da fé na direção da incredulidade, em face do medo, aquele que retrocede em face do medo, ou seja, por conta do medo de algo que pode acontecer, ou da apatia, ou aquilo sobre o qual Deus se entristece quando a gente, por conta do medo, voltamos atrás. Por conta daquilo que está à nossa frente, que vem para tentar provar a nossa fé, porque a fé, irmão, é crer naquilo que os seus olhos não viu, mas espera.
Fé e esperança sempre estará junto, porque uma coisa não pode subsistir sem a outra. Quando você tem fé, é porque você espera algo. Isso está em diversas passagens bíblicas, como a gente já falou isso em outras pregações, diversas. Sempre quando aparece a fé, também aparece a esperança. É porque está esperando algo. E Deus não quer, irmão, que por conta das adversidades da vida, você retroceda. E a gente vai trazer à memória aqui uma passagem bíblica, né? Eu esqueci até de trazer essa passagem, mas é porque me veio na mente agora. Vocês lembram daquela passagem bíblica lá em Êxodo, aonde Deus manda 10 espias? Deus fala com Moisés e Moisés ordena 10 espias. Eles saem do meio do povo e vão dar uma olhada na terra prometida. E ali, aqueles 10 espias voltam. Eles viram homens grandes, cidades fortes, homens que já estavam acostumados à guerra. Os judeus eram tudo escravos, carpinteiros. Não, carpinteiros, né? Era lavradores, pastores, não sabiam nem brigar. Mas os 10 espias foram e voltaram. 8 deles se desmoreceram, ficaram com medos e estavam desanimando o resto do povo. Vocês lembram qual foi a reação de Deus? Deus ficou estritamente aborrecido e irritado. Por quê, irmãos? Porque eles esqueceram que com eles está o Rei dos Reis, aquele que abriu o mar para eles passarem, aquele que derrotou na passagem do Mar Vermelho a nação mais poderosa e mais potente daquela época, aquele que colocou coluna de fogo para iluminar o caminho deles de noite, que eles não enxergavam absolutamente nada, aquele que não deixou as sandálias deles envelhecer por 40 anos, aquele que deu pão e comida para aquele povo em um deserto onde não tem nada. Deus falou: por quanto não confiaste em mim, por quanto vocês, além de não confiar, voltaram e colocaram medo no povo, por quanto da vossa incredulidade, não herdarão a terra prometida. E somente 2, Josué e Caleb, que falaram essas palavras: meu Deus, vocês não lembram o que Deus fez por nós? Vocês não lembram da forma que Deus atuou a nosso favor? Ele vai entregar esses incircuncisos na nossa mão, Ele vai derrotar. Esses 2 permaneceram na fé, e Deus continuou cumprindo a sua promessa na vida desses 2. Foi os únicos que entraram na terra prometida. E que hoje, por essa pregação, Deus nos traz essa exortação, irmão. Antes que você venha enfraquecer, antes que você venha se assustar por essa pregação, Deus te traz um alerta e fala: não esmoreça, não tenha medo, confia em Deus. Ele não te chamou para fazer você passar vergonha, Ele está na sua vida. Não esmoreça, irmão. Que haja temor no nosso coração diante do que Ele falou agora aqui. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que ele está querendo dizer? Que a alma que se retira é a alma que não confia, é a alma que está vendo a situação, Deus está comigo ou não está, e ele olha com os olhos da carne e vê as dificuldades na frente, e ele nega Deus voltando atrás. Ninguém está vendo, eu vou fazer isso, eu vou negar, eu vou falar aquilo ali. Não faça isso, irmão, não faça de todos os seus anos que eles sejam em vão. Não permita que tudo isso seja em vão. Nessa mensagem, o apóstolo está falando, Deus está dizendo: a minha alma não tem prazer nele. Não voltem. Deus está falando: sou eu que estou nesta batalha. É Deus quem está nessa batalha. Ele nos chamou, irmão. Ele levou uma nação inteirinha para um deserto. Quem é que tem comida para alimentar uma nação inteira num lugar onde não tem água e não tem comida? Quem é você, irmão, perto de uma nação?
O que você pensa que é? Perto de uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas. Você está com medo do quê? Você não crê em Deus? Você não crê que toda essa obra, esse movimento é o próprio Deus quem está operando, irmão? Você não crê nisso? Você ainda está na dúvida. Ora mais, irmão. Leia as Sagradas Escrituras. Leia a palavra de Deus para que a fé, ela possa encher o seu coração. Fé é confiar, irmão, é acreditar em Deus. E o apóstolo fala, não. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que ele está querendo dizer? Aqueles que se retiram se perderão. É isso que ele está querendo dizer. Mas nós somos aqueles que creem. Por quê? Os que creem preservarão suas almas vivas diante de Deus. Porque aqueles que se retiram, em outras palavras ele está querendo dizer, morrem. Morrem porque perde a Deus. A vida, irmão, é o próprio Senhor. A vida é o próprio Senhor Jesus. Se ele está dizendo que se você se afasta, você morre, é porque você se afastará e ficará só, sem ele. Pode até continuar dentro de uma igreja, continuar fazendo as suas coisas, mas você recuou. Você não confiou em Deus. E não é isso que Deus quer. Essa é a prova de que sua fé, ela não é suficiente. Não é uma fé verdadeira. Fé suficiente é aquela fé, eu creio. Se enquanto você não tiver essa fé suficiente, irmão, você será derrotado. Principalmente quando a morte chegar em você. Você vai entrar em pavor. Você vai entrar em medo. Quem entra em pavor, quem entra com medo no momento da morte é porque ainda não crê no que está do outro lado. Você não pode agradar a Deus na dúvida. Vamos seguir aqui a nossa pregação. Separando aqui o meu esboço, 3 versos. O que move, irmão, a sua vida neste mundo? Muitos vivem, irmão, muitas pessoas vivem em função de uma carreira. As pessoas vivem em torno do que elas podem ter e o que elas podem conquistar. Um sonho, fama, ou até mesmo de juntar riquezas. Pessoas que têm mais do que ela precisa para viver. Ela tem mais, ou seja, está juntando em vão. Está juntando muita coisa sem necessidade, porque vai embora nu, do jeito que chegou. E para que tudo aquilo que você juntou? Para quem será? Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus Cristo fez essa parábola para nos alertar. Um homem que só pensava em juntar, irmão, dinheiro, ganhar dinheiro, ter essas coisas é bom, você precisa ter, mas isso é só a base da vida. É para te dar um pouco de tranquilidade. Essa não é a vida. Jesus Cristo falou que um homem que só pensava em ajuntar e trabalhar, e ajuntar e trabalhar, ele disse o seguinte, ele viu que a colheita ia ser grande, falou, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou destruir esse celeiro, construir um maior e vou ajuntar ainda mais. De repente uma voz lá do céu, ouvindo ele falar isso, disse, ô tolo homem, se tu soubesse que ainda hoje te pedirão a sua alma. Ou seja, a alma diz, ô homem tolo, preocupado em ajuntar e não sabe que ainda hoje a morte vai te buscar. E o que você tem, para quem será? Palavras do nosso mestre. São conselhos do nosso amado Senhor. Aquele que conhece o caminho para o céu. Ele que conhece. Ele é o nosso guia. E é Ele quem está nos orientando e nos ensinando. Ouça os conselhos dele e você está ouvindo os conselhos da vida. E segue, irmão. Como pode viver, irmão? A gente vive, na verdade, em torno daquilo que a gente ama. Tem pessoas que trabalham e lutam para alimentar aquilo que nós amamos. Alguns amam o dinheiro, outros amam o luxo, outros amam a fama, outros amam a riqueza. E trabalham e lutam em prol daquilo. O homem, irmão, tudo que está no coração dele, aquilo que ele mais gosta é aquilo que ele vai defender com todas as suas forças.
E quando um camarada passa a se aplicar mais pela vida desse mundo, dizendo ser cristão, é um primeiro sinal de que há algo errado dentro dele. Porque quando você é um cristão genuinamente convertido, irmão, o resto passa a ser secundário. E o que está em primeiro plano agora é Deus e Cristo, porque Ele é real. Deus é real. E nós queremos trabalhar para Ele. Assim como Jesus Cristo, ainda garoto, já começou a trabalhar para o Pai. Quando Ele ficou no templo e foram buscá-lo, Ele falou que estava trabalhando, fazendo a vontade do Pai. Desde pequeno. Porque Ele sabe, essa vida é passageira, irmão. Não dá tempo que Deus possa te acordar e você não venha acordar fora de hora, fora de tempo, quando você não tem mais ânimo e nem saúde para trabalhar. Quando você é uma árvore que já está desfalecendo e não tem mais fruto para dar a outros de comer. Meu querido irmão, entenda, essa daqui é uma dádiva que Deus está dando para você produzir frutos para onde verdadeiramente os frutos permanecem para toda a eternidade. Esse período de tempo que nós temos aqui é um período que a gente tem que usar para juntar aonde realmente permanece. Você vai construir o seu futuro e a sua casa em um barco que está afundando? Ou você vai construir em terra, em cima de uma rocha, em terra firme? Esse barco que é a tua vida já começou a afundar quando você nasceu. Todos os dias ele afunda um pouco mais. Cada dia ele vai descendo um pouco mais. Então, irmão, pense nisso. Se a razão do seu viver for falível, algo que se desvanece e vai embora, isso irá te frustrar, mais cedo ou mais tarde. Que Deus possa te acordar e você possa entender, já no dia de hoje, enquanto você tem ânimo e força para lutar, para falar de Deus, para falar de Jesus Cristo. Faça reservas naquilo que você ganha, separa, ajude uma associação na sua cidade, ajude pessoas, faça, não custa nada, faça, ajunte o dinheiro, faça marmitas, leve para quem precisa. Espalhe o bem, irmão. Semeia, e certamente essas pessoas vão ouvir a palavra que vai sair da sua boca, porque o Espírito Santo vai atuar. Deus vai te colocar dons no seu coração, porque Deus quer isso. Ele quer homens de boa vontade. Para quê? Para propagar o reino. A nossa mensagem é como se fosse essa: gente, acorde, o barco está afundando. Mas eu conheço um bote salva-vidas. E mostre onde está esse bote. Mostre essas pessoas. Esse bote é Cristo Jesus. Ele é o único meio de você se salvar. Ele é o único caminho que Deus deixou para nós. Portanto, irmão, você precisa amar cada vez mais a Jesus para que essa mensagem cresça dentro de você. E você só pode amá-lo se você conhecê-lo mais. Por isso você precisa estudar mais a Bíblia, ler mais a Bíblia. Você precisa se envolver mais com outros cristãos, para que você possa fazer com que essa graça e o evangelho possa aumentar e possa crescer dentro de você. E você se torne, então, um trabalhador para o reino, para o avanço do reino, livre e desimpedido, falando apenas do reino de Cristo Jesus. E não esqueça de levar a mensagem, que Ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar. Jesus Cristo nos disse, para ensinar-nos, para que a gente não fique preocupado, não fique preocupado com o dia de amanhã. Não fique preocupado, irmão, sobre se você vai perder o emprego ou não vai. Só faça o seu melhor. Deixe o amanhã na mão de Deus. Porque se você sai do seu emprego preocupado com o que o seu chefe está pensando de você ou vai fazer, você não vive aquele momento fora da empresa. Você não vai viver. Não se preocupe se vai haver aumento, faça o seu melhor hoje. Tudo que você tiver que fazer hoje. Porque Deus está na sua vida. Deus está na nossa vida.
Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, assim, não andeis ociosos, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois os gentios, que as pessoas que não creem nele, pois os gentios que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial, Ele sabe do que vocês precisam. Mas buscai, primeiramente, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entenda a frase, vos serão acrescentadas, serão, tem um sujeito oculto na frase, dizendo que alguém vai acrescentar na sua vida. Esse alguém é Deus. Então busque o seu reino e a sua justiça. Como que eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça? É conhecendo a sua vontade, é conhecendo qual é o propósito dele para a nossa vida, o que ele quer que nós façamos, irmão. Você tem que se debruçar na palavra, ler a Bíblia, esquece outros tipos de livro, vá você mesmo, mete a sua mão na água da vida e beba da fonte. Não se preocupe, irmão, você tem que crer em Deus, você tem que crer na palavra, você tem que crer nos testemunhos que a Bíblia conta. Um povo muito numeroso não passou fome no deserto. Por que é que você está preocupado com isso? Meu Deus, você é mais do que 1 milhão de pessoas. Por acaso você vive no deserto? Tem muitos, milhares de recursos à sua volta, que Deus pode usar a qualquer momento a seu favor. Pessoas, recursos, dinheiro, o coração do homem está na mão de Deus. Uma ordem dele, qualquer um tem que obedecê-lo. Qualquer um. Então por que tem medos? E Jesus disse mais, não andeis, pois, ociosos pelo dia de amanhã. É palavras do nosso mestre, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado, ou seja, o dia de amanhã ele cuida de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Todos os dias nós vamos ter dificuldades e luta. Deixe a dificuldade do amanhã lá no amanhã. Não estou querendo dizer que você não deve se preocupar ou se planejar, não. O que Jesus está querendo dizer, e que nessa exortação também estamos querendo dizer, é que você deve confiar em Deus. Não tema os povos grandes, numerosos e fortes. Quem está do seu lado é o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que colocou colunas de fogo durante a noite para que vocês não ficassem no escuro. Não tema o que está na sua frente. Confia em quem está do seu lado, junto com você. Deus, irmãos, Ele não está assistindo de longe a nossa vida. Ele está dentro da nossa vida. Você não é mais uma criatura qualquer ou um pecador. Você agora foi adotado como um filho. Por acaso um pai, ele deixa de assistir um filho? Em momento algum. A Bíblia diz que Deus ainda tem um cuidado ainda maior com a gente do que uma mãe tem pelo seu filho aqui na terra. Isso é para você saber o cuidado. Então entenda uma coisa, nada vai acontecer em sua vida que Deus não permita antes. Absolutamente nada. Porque Ele é nosso Pai, é o nosso cuidador. E muitas das vezes, se acontecer algo que não seja do seu gosto, não seja favorável a você, entenda, Deus pode estar provando a sua fé. Como Ele fez isso várias vezes nas Escrituras Sagradas. Ele prova. Porque Deus quer que nós confiemos nele e entreguemos na mão dele todos os nossos anseios, as nossas preocupações, que nós possamos deixar tudo na mão dele. Mas, como a gente disse aqui, mas o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé não é crer em tudo o que Deus diz e confiar
constantemente em Deus, em tudo em nossa vida. Confiar em Deus, em tudo na nossa vida. A diferença de quem não vive pela fé é que essas pessoas temem a Deus, mas não confiam plenamente em Deus. Confiam apenas onde os seus olhos alcançam. Essas pessoas dizem que confiam em Deus, mas está de olho nas suas coisas. Se perder um convênio médico, já entra em desespero. Se perder o emprego, vai entrar em desespero. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu na minha vida, meu testemunho. Eu trabalhava numa grande empresa em São Paulo, uma multinacional, e ela ia fechar. Porque era o ramo de fazer telas de vidro. Vocês lembram das telas de vidro de tubo? E foi a época em que começou a chegar as telas de plasma. Então, era uma empresa que ia fechar as portas. Era LG Philips, uma empresa grande. E o meu filho tinha acabado de sair da UTI. Ficou 7 meses na UTI, muito ruim, muito grave. Saiu de lá por um milagre de Deus. Os próprios médicos dizem isso. Saiu de lá por um milagre. Não fazia um mês que ele estava em casa, 1 ou 2 meses que ele estava em casa. A empresa adiantou demais o fechamento, né, para não ter prejuízo. E a gente ficou umas 2 semanas lá com as máquinas paradas e toda aquela peãozada lá, parado um no canto do outro, conversando. E os irmãos entraram em desespero. Irmãos da igreja, da onde a gente congregava, entravam em desespero. E eu estava muito seguro. A minha esposa em casa ficou desesperada. Ela ficava desesperada. E agora? Nós precisamos do convênio. Acabou de sair, fez 2 cirurgias do coração, um bebê. Nós precisamos do convênio. Irmão, uma criança, nós pagando aluguel, 2 cirurgias no coração. E eu fui procurar cada irmão. E naquela empresa, com meu uniforme, fui procurá-los e falar: irmãos, não tema, Deus está conosco. Se essa empresa fechar, Deus abrirá outra porta na vida de cada um de nós. Eu fui falar com todos os irmãos da congregação e os da Assembleia de Deus que eu conhecia e que eu tinha amor neles. Eu fui falar com todos eles. Até que eu cheguei em casa para contar à minha esposa a notícia que eu tinha perdido o emprego porque a empresa tinha fechado. Ela entrou em desespero. Lógico, é uma mãe. Mas eu estava feliz, eu não sabia explicar porquê. E isso foi o que deixou ela assustada e chocada. Eu cheguei em casa, assoviando, cantando, e contei para ela o que aconteceu. Olha, hoje foi o último dia, fechou a empresa. Né? Fechou a empresa, a gente parece que vai ficar com convênio médico, mas acho que era 3 ou 6 meses. E ela falou: meu Deus, Jô, como assim fechou a empresa? O que vai ser de nós? E você está assoviando? Eu falei assim: calma. Eu peguei no rosto dela e falei: Deus não tirou o nosso filho da UTI para morrer em casa. Deus não tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Para e pensa com um pouco de lógica. Deus não te converteu e abriu tua mente, te mostrou o evangelho para te largar no meio do caminho, passando vergonha. E eu falei para minha esposa: Deus não tirou o nosso filho daquela UTI para morrer em casa. Deus abrirá uma porta igual ou melhor, porque Ele é o nosso Deus. Irmão, vou contar, né? Porque já comecei, a gente vai ter que contar toda a obra. Eu estava em casa, passou alguns dias, a época que nem tinha computador. Eu comprei um computador para mandar currículo, porque eu estava indo em algumas empresas entregar currículo, eles não estavam aceitando mais. Era a época que estava começando o boom da internet. Eles não queriam mais naquelas portas, nas portas das fábricas, não queriam. Eles falaram: agora nós só recebemos por e-mail. Aí eu fui lá comprar um computador. Peguei lá parte do meu, como é que fala? Do seguro-desemprego. Comprei um computador. Botei lá em casa o computador. Passou uns 2, 3 dias, uma pessoa me telefona: Josafá, preciso que você mande um currículo para mim até amanhã, porque amanhã, às 7 horas da manhã, vai fechar ali o RH da empresa onde eu estou, já vai fechar a lista, porque vai abrir 10 vagas aqui na empresa, 10 vagas, e vai fechar essas vagas até amanhã. Você precisa me mandar esse currículo até amanhã, às 10 horas. Eu falei: tá bom, vou te mandar esse currículo. E aí eu fiquei, irmão, naquela tarde até a noite tentando mandar o currículo e não conseguia.
não entendia nada naquela época, eu tentava abrir, você tinha que encaixar o fio do telefone atrás do computador, era internet de escada, e não abria, aparecia, essa página não pode ser exibida, essa página não pode ser exibida, fiquei até de noite. Quando chegou a noite, irmão, eu fui dormir, cansei, eu fui dormir. Quando foi 6 horas da manhã, eu acordei, e quando eu fui sentar lá, a minha esposa falou: Jô, você está tentando aí, mas você não fez nenhuma oração para tentar abrir o computador. E eu lá sentado, aquilo me chamou a atenção. Eu falei: puxa vida, é mesmo. Dobrei meu joelho e falei: uma oração curta. Senhor Deus, estou na sua vontade. Se tu quiser, o meu currículo vai chegar lá. Se ele não chegar, foi porque tu não quis. Eu vou ficar em paz, porque eu confio no Senhor. Aquela oração de confiança e de fé, irmão, que é tudo que Deus quer, você confie nele. Mas eu orei assim com sinceridade, eu não ia ficar triste ou aborrecido, nada com Deus, eu ia saber porque Deus não quis e tá bom, e vou continuar procurando meu emprego. Quando eu levantei, que eu cliquei lá, abri o meu e-mail, eu consegui abrir o e-mail, e eu mandei aquele currículo, e chegou o currículo lá. E eu consegui entrar naquela empresa. Eu vim parar aqui em Pindamonhangaba, onde eu estou. Mandei o currículo. Depois disso, fez todos os trâmites. Eu nem mexi mais no computador. Depois que já estava aqui tentando consertar o computador, mandei lá no rapaz para consertar. Eu falei para ele que só tinha conseguido mandar e-mail e mais nada. Ele olhou para mim, ele riu e falou assim: você está de brincadeira. Eu falei: por quê? Porque a placa, acho que é fax modem, ele falou: tá queimado isso aqui. Seu currículo tá queimado, tá? Não sei que você deve ter mandado, não sei, por algum outro jeito. Nem falei mais nada, fiquei em paz, mas o meu currículo, e a minha esposa é testemunha disso, o meu currículo chegou. Aqui, na cidade, Deus me abriu a porta de emprego aqui. Porque aquele que confia em Deus, irmão, não importa se Deus, às vezes, ele não vai abrir um mar para você passar. Mas se precisar de alguma ajuda, alguma força, Deus vai dar a nosso favor. Não tema, meu irmão. Porque vamos ficar assustados diante de tanta provação, de tanta luta. Tem muita coisa acontecendo. Crises, desemprego, muita coisa. Mas entenda, meu irmão, você não é mais uma criatura qualquer. Você não é mais uma pessoa comum na terra. Você agora é filho de Deus. Você pode estar aonde for, os olhos de Deus estarão sobre você, porque Ele vela e cuida do que é teu, do que é dele. Você já não é mais um simples ser humano, você foi comprado pelo sangue do Filho dele. Deus sofreu na cruz, Ele chorou, agonizou até a morte, para que você pudesse alcançar essa graça e ser chamado filho de Deus. Você acha que Deus vai permitir que você seja levado por roda de qualquer coisa, de vento ou qualquer provação na sua vida? Não desfaleça, irmão, essa parte é tua, essa parte depende de você. Não desfaleça, não recue, não retroceda. Um homem, irmão, eu estava vendo agora esses dias, um judeu, muito rico. Ele doou, na vida dele, ele já estava de idade, ele doou cerca de R$1 bilhão em dinheiro, em todas as doações que ele já tinha feito na vida, todas as doações. E um repórter perguntou para ele: por que é que você fez tudo isso? Doou quase R$1 bilhão de vida. Irmão, o homem tendo 1 milhão e 1 bilhão, irmão, não faz mais sentido nenhum. O que o homem que tem 1 milhão faz, o de 1 bilhão também faz. A única diferença é a quantidade de zero que está na conta do banco. É a única diferença. E esse homem respondeu o seguinte: a doação é uma questão de fundamento da vida. Ou você faz o bem, ou você vem à terra em troco de nada. Ou seja, do que adiantou você ter tanto e não ter feito nada com isso? Nada. Irmão, olha, Deus é cheio de graça. Deus é cheio de poder. Deus, Ele tem tudo na mão, e o que Ele faz, Ele o tempo inteiro está doando, dando.
dando bênção, dando vida para todos que estão na terra. Aqui nós estamos numa terra onde alguns o amam e outros o odeiam, xingam e não creem, e mesmo assim Deus faz com que o sol se levante para todos, que a chuva caia abençoando todos. Deus é doador. Deus tem prazer em doar, irmão. Deus tem prazer em fazer para o próximo, para alguém, para mais. E Ele nos quer o quê? Deus só quer que a gente faça a mesma coisa que Ele, que a gente copie a Deus. Obviamente que nós vamos copiar a Cristo, que Cristo é a imagem de Deus. E Deus quer que a gente copie, que a gente seja como Ele. Mas é claro que todas as nossas aptidões, irmãos, e as nossas habilidades e as nossas formações, elas são importantes. Elas são importantes porque elas fazem a parte do chão da nossa vida. Por onde nós vamos passar? A parte do chão. Entenda que todas essas coisas não é para você colocá-las acima, mas embaixo. Por onde você passa. Ela não pode ser o foco da sua vida. Ela vai só te dar base para que você, a partir da base, você faça o que é agradável a Deus. Você sirva. Isso é apenas a base. Os irmãos, esses dias eu estava lendo a medicina. Ela explica que nós temos um hormônio dentro de nós chamado ocitocina. Pode abrir depois no Google, você vai ver. A ocitocina, ela está muito gerada, ela está muito, aliás, vinculada ao amor e ao bem. Fazer o bem, ela mexe, você sente prazer. Você já percebeu que quando você faz algo bom, sem nada em troca, depois você sente uma sensação boa? É a ocitocina. Deus nos colocou nesta terra para fazer o que Ele faz: doar, dar. Você pode observar que quando você faz, exemplo, alguém te deu um troco errado, e às vezes até um punhado bom, quando você pega aquele troco que não é teu, aquele dinheiro não é seu, e você volta e devolve àquela pessoa, você sai, a ideia que as pessoas têm é sair de sentimento de missão cumprida. Não, isso aí você só está fazendo aquilo para qual Deus te formou para fazer. Deus te criou para isso. Deus criou você para isso, para doar e fazer exatamente o que Deus fez o tempo todo. Chegou ao ponto de doar até a própria vida. Jesus não tirou a carteira e deu todo o dinheiro que ele tinha. Ele não pegou o vaso mais precioso que ele tinha na casa dele e deu para você. Ele deu a vida. Ele doou a vida para que nós pudéssemos viver. Ele doou a vida. Ele deu tudo. Ele falou, não, senhor, não vai não. Ele falou, eu tenho que ir, porque se eu não morrer, vocês não vivem. Se o grão não morrer e não cair na terra, vocês não terão vida. Jesus sabia, ciente do que tinha que acontecer, e mesmo assim ele foi para a cruz, para morrer pelo nosso bem. Pelo nosso bem. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre. Creia na sua palavra, viva copiando Jesus, irmão. Não faça que a sua vida nessa terra seja em vão. Não faça isso. Um rapaz entrou numa cafeteria. Um garoto entrou na cafeteria, um rapaz novo. E ele viu três senhoras tomando um café e conversando. Três senhoras tomando café. E esse garoto tinha perdido a mãe fazia cerca de 1 ano. E ele viu aquelas senhoras. E uma delas lembrou muito a mãe dele. E ele olhou aquilo, não podendo chegar perto. Ele não conhece. Como é que ele é um estranho, vai chegar perto? Não podia fazer nada. Então me deu um desejo no coração dele de falar, eu quero pagar o café daquelas senhoras. E aí ele se aproximou e falou, senhoras, me permita, posso pagar o café de vocês? Eu quero pagar o café de vocês. Ela falou, sim, moço, pode. E uma delas, curiosa, fez a pergunta, por que você quer pagar o nosso café? Ele falou, porque vocês fizeram um bem para mim. Vocês me fizeram lembrar minha mãe, que eu perdi faz 1 ano. E eu queria pagar o café
como se eu estivesse pagando para ela. Eu queria pagar para ela e eu queria pagar o café para vocês. E uma daquelas senhoras se levantou e foi em direção dele e falou assim: moço, eu perdi o meu único filho no acidente tem 1 mês. E eu tô vendo você com esse gesto, tô me sentindo abraçada pelo eu posso te abraçar. E aí eles se abraçaram naquele momento, irmão. A mulher sentindo-se abraçada pelo filho, o filho sentindo que estava abraçando a própria mãe dele. Esse é o sentimento, é o hormônio da ocitocina que Deus colocou, e isso que você está sentindo agora é ocitocina, irmão. Isso é Deus manifestando em você, te mostrando qual é o propósito da sua vida. Deus está te mostrando, então você está vendo que sentimento bom, é isso que eu quero que você faça, que você se entregue e que você sirva as pessoas copiando o teu Pai, que é Deus. Copia, irmão, se entregue, faça o bem, multiplique o amor e a caridade, faça da sua vida um exercício de misericórdia. É isso que Deus nos chamou, para dar frutos para a sua glória. Jesus Cristo, irmão, em João capítulo 5, o nosso amado Salvador, o nosso Senhor, ele disse o seguinte: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Ele está dizendo que Deus deu o poder para ele também ter a vida em si mesmo, ou seja, irmão, a verdadeira vida que pode gerar vida. A morte de Jesus Cristo não é só um santo que está morrendo. Não foi apenas um homem que não tinha pecado. Quem estava morrendo era o doador da vida. Quem está vindo para a cruz é a própria fonte da vida. Sabe quando você fura um balão cheio de água, e quando você fura, aquela água transborda, fazendo o que ela tem que fazer, molhando ou regando. Jesus, quando morre, transborda a vida, e todo aquele que chega ao pé da cruz confessando que somos pecadores, estamos todos condenados à morte, aquela vida jorra em nós. Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, o meu Pai fará nele uma fonte de água da vida que faça você saltar para a vida eterna. Todo aquele que crer em Cristo tem a vida, irmão. A vida é Jesus. A vida não é um lugar. A vida não é algo que você recebe dentro de você. A vida é o próprio Filho de Deus, é Cristo Jesus. Aquele que o ama de verdade tem a vida, porque tem Cristo. Quem está com Cristo está na vida e não entra mais em condenação, não passa mais pelo juízo. Entenda uma coisa, irmão: o maior adversário dessa vida, que é a morte e a condenação, já foram derrotados na cruz. Nada mais pode te condenar. Quem ousará se levantar para acusar aqueles por qual Cristo justificou? Absolutamente ninguém tem esse poder. Ninguém. Isso não passará de meras palavras enquanto você não crer de verdade. Enquanto essas palavras não entrar dentro do seu coração, você não salta para a vida. Se você tem essa dificuldade, irmão, ela pode terminar com a sua oração, caindo de joelhos diante de Deus. Feche o seu quarto, esteja num local onde você possa falar com Deus e dizer: Senhor Deus, eu quero sentir isso, eu te amo. Se eu não estou sentindo, quero sentir. Eu não quero ser apenas alguém que assiste, eu quero estar dentro do meio do seu povo que o Senhor chamou, lavando com o teu sangue. Não seja apenas aqueles que assistem do lado de fora, irmão. Seja parte da família de Deus,
daqueles que estão dentro. E virá muita cobrança, muitas coisas nessa vida, mas assim fizeram com Jesus. Perseguiram, maltrataram e humilharam. E vão fazer isso conosco. Não, mas não é porque eles te odeiam. Não tem nada a ver com você. É porque eles odeiam a Deus. Eles odeiam a Cristo. Quando você ama Cristo e você começa a copiá-lo, o mundo vê Cristo em você. O mundo odeia. O mundo já matou ele uma vez e tem desejo de matá-lo novamente. Entenda uma coisa, irmão. Melhor é você ser perseguido pelas pessoas dessa vida. Melhor é você ser rejeitado e até jogado de lado pelas pessoas dessa vida, porque tudo isso é passageiro e ficará aqui. Mas você entrará na glória de Deus. Do que você ter amizade do mundo e naquele dia ser condenado à morte eterna. Entenda, irmão. Nós estamos num caminho onde não tem uma terceira via. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. Não tem outro caminho. Todos já nascem contra. E a graça de Deus manifesta em Cristo, ele nos abre um portão para a vida eterna. Todo aquele que crer, irmão, de fato, entrará para a vida eterna. Essa é a mensagem para a pregação que Deus nos manda pelo meio de sua palavra no dia de hoje. Deus abençoe a todos. Volto aqui para a nossa irmã Esther. Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. Façamos então uma oração de agradecimento por esse culto, por essa mensagem. Quem está sentindo de fazer essa oração pode abrir o microfone. Eu posso pedir para uma pessoa orar? Sim, Eu vou pedir irmão. para a irmã Jana. A irmã Jana pode orar, irmã, para agradecer o culto, a mensagem? Pode falar, pode orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, nesta comunhão, neste amor, Pai amado, para engrandecer o Teu santo nome, engrandecer Jesus Cristo, Pai. Pai amado, nós somos gratos pela Tua misericórdia, somos gratos porque Tu deste o Teu único Filho, Senhor. O único Filho Tu deste por amor de nós todos, que não merecíamos, Senhor, porque já estávamos condenados, Senhor Deus. Mas a Tua misericórdia, ela nos alcançou, Tu nos amaste, porque Tu és misericordioso, Tu és bom, Pai. Ó Deus, graça nós te damos por este ajuntamento, pela palavra gloriosa, Pai, pela exortação que Teu Filho, Senhor, que Tu guiaste ele para ser, Senhor, usado, para nos ajudar, Senhor, para que Teu Evangelho chegasse a cada um de nós. Quantos de nós, Pai, estávamos perdidos, sem esperança, Pai. Pai amado, Nós te agradecemos porque Tu nos olhaste, te agradecemos pela vida do Teu Filho, o qual Tu tens sustentado, Senhor, como mesmo a Tua serva mencionou na primeira oração, quantas guerras ele tem passado, quantas lutas, Pai amado, pregando, mostrando o Teu Evangelho, muitos, Senhor, não querem, Pai, mas muitos também, Senhor, estão abraçando, graças a Ti, ó Deus. Pai, nós te agradecemos por este culto, Senhor. Te pedimos, Senhor, vai de encontro a cada um, Senhor, que está precisando, que deixou, Senhor, seu pedido, que está passando por guerra, por luta, Senhor. Mas nós cremos, Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, Senhor, no Evangelho de Cristo. E nós sabemos, Pai, que não estamos sozinhos, porque nós Te amamos, Senhor, e porque Tu nos amaste primeiro. Pai amado, Te pedimos também, Senhor, vai de encontro àqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Aqueles que estão enganados, Senhor, que de uma certa forma acham que estão Te servindo, mas não estão, Pai. Oh Deus, vai de encontro a essas pessoas que precisam, Pai amado, que o Evangelho chegue até elas. Desperta elas, ó Pai, assim como Tu nos despertaste, Senhor, assim como Tua misericórdia nos alcançou. Eu creio que muitos ali estão enganados, mas precisam Te ouvir verdadeiramente, Senhor. Nos prepara, nos capacita para que o Teu Evangelho, Senhor, possa sair, Pai, ela fluir, Senhor. Que o Evangelho genuíno de Cristo Jesus possa, Pai, mais de encontro a cada uma daquelas pessoas que Te clamarem, Senhor. Ó Deus, Te pedimos forças,
mais uma vez, Pai, para que Tu venha nos sustentar nessas terras, Pai. Muita guerra, muita luta, Senhor. Mas mesmo assim, Pai, nós Te amamos. Mesmo assim, vale a pena Te servir nessa terra. Pai, não há ouro, não há prata, Senhor. Que venha, Pai, que venha tirar a alegria que nós estamos sentindo de servir. Outrora nós não Te conhecíamos, Senhor, mas hoje nós Te conhecemos pela Tua misericórdia, Pai. Pai amado, graça nós Te damos por tudo, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.